Pronto, já estou aqui para a aula de número 2. Ei, aula 2, está aqui, pontuação, ela mesma. Na aula de número 1, você viu os casos em que não se deve colocar vírgula e os casos em que se deve colocar vírgula. Terminei a aula falando que você deve revisitar, né, alguns elementos, na verdade, algumas aulas, como a aula 3 de advérbio, em que fala sobre palavras denotativas, e revisitar todas as aulas de termo da oração, para que você possa reconhecer o adjunto adverbial e outras coisas mais. Bacana? Então é isso. Bora! Casos em que deve haver vírgula no período composto. Agora o negócio ficou bom. Separar orações coordenadas assindéticas. Não sei se você se lembra, mas toda oração coordenada assindética é aquela oração sem conjunção ou sem conectivo, né? Acordei cedo, fui à feira, comprei legumes. Eu tenho uma oração coordenada assindética aqui, tenho uma oração coordenada assindética aqui e tenho uma oração coordenada sindética aqui. Beleza? Quando eu falo de orações coordenadas sindéticas, aí eu preciso rememorar muito bem as adversativas, as conclusivas, as explicativas e as alternativas. Ó, não fiz uma prova muito boa, contudo consegui a aprovação. Ó. Esse contudo aqui é uma conjunção que tem valor de adversidade. Logo, eu preciso pontuá-la bem aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Ó. Chegamos cansados da viagem, por isso queremos descansar. Esse por isso aí, ele é uma conjunção, ou melhor, uma locução conjuntiva com valor conclusivo. Então, se eu tenho conclusão, vírgula, então. Né? Aqui na letra C, nós temos o quê? Fica quieto, porque o professor vai falar. Então, se você parar para observar, o que nós temos aqui? A vírgula, porque essa conjunção tem valor explicativo. Lembre-se lá do verbo no modo imperativo, tá aqui, ó. Essa explicação aí, ó, é a justificativa para uma ordem dada. Lembre-se de que eu posso colocar também aqui um pois, eu posso colocar também um que, aqui eu posso colocar um todavia, aqui eu posso colocar um entretanto, posso colocar o no entanto, né? Posso colocar o mas, né? Então, fique ligado nessas paradas aí. Ora! Você fala demais. Ora! Você se cala. Olha aqui o teu professor pisando na bola. Ora, você se cala. Tá aí. E aí, quando você escolhe, quando você percebe essa presença, atualmente, você vai fazer o quê? Colocar vírgula. Bem aqui, ó. Porque você tem aqui conjunções alternativas, com valores alternativos. Beleza? Então, guarda isso. Adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas devem ser pontuadas sempre. Sobretudo se as alternativas forem duplicadas em formas correlacionais. Ou, seja, quer, ora, ora. Se for só um ou, só um ora, aí eu não tenho vírgula. Mas se eu tenho essa duplicação, vírgula obrigatória. Beleza? Conjunção e aditiva, olha que legal! Conjunção e aditiva, ligando sujeitos diferentes ou com valor adversativo. Aí, ó, eu até completo para você. Aqui, ó. Aí eu vou colocar em azul pai. Vai ser assim, ó. Vírgula. Obrigatória. Vírgula obrigatória.
Boa? Joana foi ao comércio e Juquinha ficou em casa. Quais são os verbos? Ir e ficar. Quem é, então, por gentileza, que foi ao comércio? Joana é o meu sujeito do verbo ir. E Juquinha é o sujeito do verbo ficar. Então, você tem aí, né, um conectivo, uma conjunção e. E essa conjunção e aí, ela tem que ser antecedida. Professor, fica feio! A boca. Eu sou feio, tô aqui dando aula. Não, para com isso. Muita gente pensa que língua portuguesa é intuição, é embelezamento, seu herege. Desgraçado. Não, né? Não, amado. Não funciona assim, não. Essa vírgula, ela é obrigatória. É aditiva, ó. Um fez uma coisa, o outro fez outra. O E ligando sujeitos diferentes. Agora, aqui na letra B, ó, os gêmeos estudaram muito e o resultado foi caótico. Pô, aí sim, cara. Olha a desgraça na vida dos gêmeos. Estudar e o verbo ser. Aí você para ver. Quem é que estudou muito os gêmeos? Sujeito. E o resultado? Sujeito. Mas esse E aí não tem valor aditivo, ele tem valor adversativo. Então, eu necessito colocar vírgula. Aí. Então, esse carinha que você está vendo aqui, esse cara aqui, ó, ele tem valor aditivo. Esse cara aqui tem valor adversativo. Igual a porém. Contudo, mas, pimba. Beleza? Aí não tem pra onde correr. Então eu coloquei para você no 2.1. Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Não sei se você se lembra, acredito que deve se lembrar. Toda oração subordinada adjetiva, ela tem valor de adjetivo. E ela é explicativa porque ela se refere a um ser único, exclusivo, individual. E ela também é sempre pontuada, né? Ela sempre vem entre vírgulas, não é verdade? Tá aqui, ó. Vamos ver. O ser humano. O ser humano que possui muitas falhas, sempre procura melhorias na vida. Cadê os verbos? Possui, procura. Se você parar para observar aqui, você tem aqui um que é um pronome relativo que se refere a ser humano. Beleza? É um pronome relativo. Todo pronome relativo você tem que revisitar, se for o caso, esta aula, né? Se refere a um antecedente claro, pessoa ou coisa, e esse que possui muitas falhas. É uma oração subordinada, adjetiva, e ela é explicativa. O que eu vou fazer aqui, ó? E eu também boto um traço aqui, ó. Beleza? Lembrando que o travessão pode ser colocado aí também, viu? Inclusive, na aula de adjetivas, eu mostrei que eu, Silvio, até prefiro. Mas é uma questão de estilo, né? Uma questão de estilo, fica a seu critério. Toda adjetiva explicativa deve ser pontuada. Ponto. Aí, a forma de pontuar é você quem decide. Separar orações subordinadas adverbiais, olha! Antepostas à principal, assim como isolar as intercaladas. Lembrando que se você mexe com orações intercaladas, você tem assim, ó, oração principal, oração intercalada,
oração principal. Aí, ó, olha o que é que você faz, ó. Você pode dar-lhe aqui, você pode dar-lhe aqui. Beleza? Ó, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, né? Aqui tem o verbo florescer, tem o verbo alegrar. Eu não sei se você se lembra, mas a oração subordinada adverbial é aquela que tinha a conjunção, ou melhor, o conectivo, né? Então, essa primeira oração aí, ó, é a nossa querida oração subordinada. Aí, ó. Lembrando, essa oração que está aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Olha como ela está antes da oração principal. Se eu inverto, eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Aí, ó, eu vou ter o quê? A ordem natural. A vírgula vai ser facultativa. Beleza? À medida que o tempo passa, aprendo mais português. Aí, ó, por isso é que eu digo, você tem que ter uns conectivos na cabeça aí, irmão. Só o fato do à medida que tá aqui, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial. Essa aqui, ela é proporcional. Ela está anteposta à principal. Então, ó, vírgula totalmente obrigatória. Beleza? Aí, veja como eu inverti agora. Eita! Agora eu inverti, ó. Aprendo mais português à medida que o tempo passa, ó. Eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Aí, ó, eu vou ter um caso, opa, de vírgula facultativa. Ó, pou. Essas aqui são facultativas. Por quê, Tite? Por que são facultativas? Porque a principal está na sua posição natural, enquanto que a subordinada adverbial veio depois. Lembrando, uma das marcas da oração subordinada é a presença da conjunção. Não é verdade? E lembrando que elas também são chamadas de orações desenvolvidas. Olha aqui, ó. Uma turma, à medida que é ensinada corretamente, produz frutos valiosos. Valiosos. Ignora aquilo ali. Valiosos. Aí, você tem o que aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha, a medida aqui. Eu já olho para isso aqui, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial proporcional. Mas o que eu preciso entender é que ela está intercalada. Toda oração intercalada é aquela que vem no meio. Eu posso colocar duas vírgulas, eu posso colocar dois travessões, eu posso colocar os parênteses. Não é comum ver os parênteses. E essa oração da ponta, Silvia, é aquela oração chamada de oração principal. Beleza? É aquela oração chamada de oração principal. Tá de boa? Tranquilo? Então, a grande sacada é você ter aí na sua cachola algumas conjunções, alguns conectivos aí, ó, bem arrumadinhos, bem bacana, bem legais. Tá certo? Beleza? Bora! Separar orações reduzidas. De novo! Orações reduzidas antepostas à principal. Bora. Chovendo, não iremos à escola. Ó, chovendo, não iremos à escola. Na letra B, capturado o ladrão, a população voltou a ter paz. Na letra C, por ter um acordo, as partes assinaram um contrato. Pode ver que todas as orações reduzidas, elas estão reduzidas aqui, ó, de gerúndio, de infinitivo, perdão, de particípio e de infinitivo. Então, obviamente, eu vou ter que fazer assim, chovendo,
não iremos à escola. Capturado o ladrão, a população voltou a ter paz. Por ter um acordo, as partes assinaram um contrato. Então, se você parar para ver, quando ele coloca para você chovendo, ele quer dizer para você, se chover, vírgula. Quando ele coloca capturado o ladrão, a população voltou a ter paz, sabe o que ele quer dizer? Quando capturaram o ladrão, vírgula. Até uma ideia de causa pode caber aí, se alguém quiser enxergar, já que capturaram o ladrão. Você pode ter também uma ideia até mesmo causal aí. E aqui, ó, por ter um acordo, as partes assinaram um contrato, visto que tinham um acordo. Pô, e aí você começa a perceber a presença dela. Você vê que são orações subordinadas que estão antepostas à oração principal. Então fica muito mais fácil você perceber isso. Beleza? Tranquilo? Indicar a elipse de um termo. Elipse. Omissão. Elipse é uma omissão. Ó. O pai foi ao estádio, o filho à igreja. Vou botar para cima esse omissão, já já. O filho foi, ou seja, era para o verbo ir aparecer bem aqui. Até porque quando nós falamos em elipse, nós falamos em omissão. Era para ser o foi. Olha aqui, né? Era para ser o foi. Mas ele foi lá e tirou esse foi. Então aqui eu devo colocar uma vírgula. Então, essa vírgula aqui para indicar a omissão de um termo, ela é obrigatória. Porque você percebeu que a frase correta era: o pai foi ao estádio, o filho foi à igreja. Se não está errado colocar dois foi, não, foi, não está errado. Não está errado. Só que por uma questão estilística não se coloca. Mas não está errado. Quer ver? Ó? Em 2019, Juquinha passou no concurso da APF. Em 2020, Joana passou. Ó, Joana passou. 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 Muita gente vai olhar para essa vírgula aqui e vai pensar que ela está isolando um adjunto adverbial de tempo. Não! Ela é uma vírgula elíptica. Uau! Elíptica, porque omitiu o que já fora citado. Então, nesse caso, você tem aí uma vírgula obrigatória. Ok? Aí, cabe ressaltar, nós veremos isso na aula de estilística, que nós temos aqui a zeugma. Zeugma nada mais é do que omissão de um termo que já foi citado. Omissão de um termo que já foi citado. Silvio, mas por que você coloca elipse? Porque é o que as bancas mais trabalham, né, herege? Tanto faz você colocar elipse ou colocar zeugma. Para mim, para o Silvio, tanto faz. Eu gosto mais do nome zeugma, mas eu não posso dizer que elipse está errado. Porque ela existe nos dois casos. Tá bom? Ela existe nos dois casos. Então, só cuidado com ela. Beleza? Situações adicionais sobre o uso da vírgula. Né? E é importante ficar ligado, porque são situações adicionais muito interessantes. Aqui, ó. Nomes de lugar em datas. Aqui, ó. Manaus, 19 de novembro de 2003. Meu aniversário. Mas só que eu não nasci em 2003. Também não vou dizer quando eu nasci. Tá aí, ó. Lugar e data. Manaus, lugar e a data.
Cara, aqui é uma treta interessantíssima, o etc. Etc. quer dizer e outras coisas. Tá bom? Por isso é que não se pode colocar o e antes do etc. Porque ele já tem um e embutido dentro dele. Então você não tem que colocar um e. Isso sim ressoa um equívoco gramatical dos grandes. Só Deus para te perdoar, né? Então, nesse caso, não há um consenso entre os gramáticos. Uns dizem que a vírgula é obrigatória, outros dizem que a vírgula é facultativa. Eu prefiro ficar com esse toque mediano de que a vírgula é totalmente facultativa. Então, neste caso, aqui você tem uma vírgula que é facultativa. Beleza? Aí, ó, facultativa. Comprei canetas, ó, vírgulas, né? Separando, né? Aqui, ó, comprei canetas, cadernos, lápis, pastas. Por que essas vírgulas estão aqui? Termos de mesma função sintática. Qual é a função? Comprar é VTD, isso aqui tudo é o quê? OD. Olha aí, ó, que fofo. Beleza? Então, essa vírgula é facultativa antes do etc. Se é facultativa, existem duas formas corretas. Com vírgula, sem vírgula. Só não pode ter um e. Aí, meu irmão, eu desejo que Deus te prepare e te leve. No passado, quando eu não tinha Cristo no coração, eu falava assim, vai pro inferno. Cristo visitou a minha vida. Senhor, prepara e leva. Dá um AVC agora, Senhor. Aí faz ele se arrepender, aí pronto. Vai aparecer ontem no céu, tocando a juba do leão, vendo o jumentinho no qual Cristo estava montado, vai passar a cabeça no jumentinho, vai ver Paulo. Que dia. Aqui, ó. Muitos times do Brasil, como o Corinthians, são líderes de bilheteria. Antes de como enumerativo, explicativo ou exemplificativo. Se você parar para observar, a frase diz assim, muitos times do Brasil, ó, como o Corinthians. Isso aqui é um aposto de times. Não sei se você percebeu. É um aposto de times. Tá bom? Então, é um aposto de times. Então, esse como aqui, ó, é uma mera preposição. Preposição acidental. Iniciando um aposto exemplificativo. Né? Geralmente se vê muito isso em redação. Chega de falar de vírgula, vamos falar. Não, tem vírgula ainda, olha aqui, ó. Ó. Sim e não. Sim e não como respostas em inícios de frases. Ou sim aplicado enfaticamente. Se você parar para observar, sim. Vou ao colégio, não. Não vou anotar nas férias. Pretendo sim. Olha aí, ó. A recomendação é a questão, sobretudo, enfática. Entendeu? Talvez na terceira frase, que é a frase da letra C, você encontre certa rejeição. Eu ainda não vi rejeição entre gramáticos sobre isso. Mas se você encontrar, seja feliz. Eu ainda não vi. Tá bom? Separar palavras repetidas. Óbvio. Quero vocês. Quero vocês quietinhos. Essa menina é chata. Se nós fizermos aí algumas análises, esse quietinho é um predicativo do objeto e esse chata é um PS, né? Ou muito chata, ou muito quietinhos, tá bom? Isso é para elementos paralelos de provérbio. O que são provérbios? São aquelas frases seculares já catalogadas na língua portuguesa, né? Uma delas é longe dos filhos, longe do coração. Tal pai, tal filho. Aqui se faz, aqui se paga. Beleza? Trouxe aí os principais casos de vírgula para você, onde não se deve usar e onde se deve. E agora vamos falar do parente da vírgula, dos demais sinais de pontuação. E é óbvio
que desses demais sinais eu quero começar com aquele que é mais parecido com a vírgula. Falam que o ponto e vírgula é uma pausa maior. E se o cara for asmático, né? Chega de falar disso. Separa orações coordenadas adversativas e conclusivas com a conjunção deslocada e até as assindéticas. Toma-lhe. Bora logo achar essas conjunções aí, cara, para facilitar nossa vida. A maioria era a favor da assinatura do acordo, outros, porém, eram contrários. Ó, por uma questão estética, a maioria era a favor da assinatura do acordo, outros, porém, eram contrários. Só por uma questão visual eu coloquei esse ponto e vírgula. Silvio, estaria errado colocar vírgula? Não. Mas qual é a justificativa para isolar o porém? Isola uma oração adversativa deslocada. E se eu colocar um ponto e vírgula aqui, separa orações coordenadas. E se eu colocar só a vírgula, separa orações coordenadas. Eu prefiro colocar o ponto e vírgula aqui. Beleza? Labutamos a noite toda, merecemos, pois, descanso. Olha aí, ó. De novo. Labutamos a noite toda, merecemos, pois, descanso. Silvio, por que esse pois está isolado? É uma conjunção conclusiva deslocada. Porque o ponto e vírgula separa orações coordenadas. Porque a vírgula separa orações coordenadas. Só que eu acho muito feio olhar 3 vírgulas assim, ó. Eu tô olhando ali na TV. Eu não gostei, não. Mas você não pode dizer que tá errado. Mas pode dizer que eu não gostei. Aí, ó. Estamos muito cansados em virtude da viagem. Ficaremos em casa. Ó. E esse cara aqui, ó, ele inicia uma conclusão. Inicia uma conclusão. Beleza? E todas orações coordenadas, né? Todas orações coordenadas. Se você parar para analisar mesmo, ó, daqui até aqui é uma oração coordenada sindética. Aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. Aqui é uma oração coordenada assindética. Daqui até aqui é uma oração coordenada sindética conclusiva. Esse pois equivale a portanto. Aqui, oração coordenada assindética. E aqui é uma oração coordenada assindética. Beleza? De boa? Tranquilo, né? O ponto e vírgula é parente da vírgula. Separar diversos itens em uma enumeração. Isso aqui acho que você já viu muito, né? Você vê no manual de redação da República, no manual de redação da PUC. E aí você começa a perceber aqui, ó. Quando ele diz para você, ó. Os cargos públicos são providos por. Inicia a enumeração. E você tem nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão. E aqui é um ponto, porque ele acabou a enumeração. Isso aí não cai em prova. Agora, isso aqui cai. E cai com força. Em muitas bancas de grande prestígio, sobretudo Sebrasp, FGV, FCC e Sesgran Rio. Beleza? Tranquilo? Por hoje acabou. Acabamos a aula de número 2 de pontuação. Já fico aguardando você na aula de número 3. Beijo no coração. Até lá.